Bom, glória a Deus por este momento. Estamos aqui chegando na última sessão do treinamento de missões Ide até os confins da terra. Esta é a quarta aula, né? Cada aula que nós fizemos durante esse período tem duração de 2 horas, então nós vamos fazer hoje a última aula com duração também de 2 horas, totalizando 8 horas de treinamento, para a glória de Deus. Então vamos lá, vamos verificar o que que nós temos aqui para compartilhar e para aprender. Eu peço que vocês participem e para vocês que estão assistindo, né, a gravação, compartilhem também, participem pelo grupo de WhatsApp, pelo canal do YouTube, enviem perguntas, discussões, solicitem material e será um prazer estar servindo vocês, juntamente com o povo de Deus, amados irmãos que estão aqui participando ativamente do treinamento. Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta 10. Nós temos uma trajetória de 12 ferramentas, como foram divididas, né, em 4 sessões. Então nós estudamos 3 ferramentas a cada semana. E agora nós vamos estudar as ferramentas 10, 11 e 12. Hoje a ferramenta fala sobre os 5 níveis da liderança. Então, só para a gente poder retomar aquilo que a gente sempre faz durante os treinamentos, né? A gente se localizar aqui onde a gente está, né? Toda a base do treinamento tem esse quadrinho, né? Esse quadrado que tem outros 4 quadrantes dentro, e no centro aqui uma área também. Então nós temos 5 áreas, né, dentro desse diagrama, e cada área representa uma etapa, e em cada etapa nós temos várias ferramentas para serem aplicadas na obra de missões e evangelismo. Então, o primeiro quadrante nós já vimos, é o campo vazio, né? O segundo quadrante é o campo já semeado. Terceiro quadrante, terceira etapa, é o campo do crescimento, né? A referência que nós estamos estudando aqui desde o início, ela envolve semeadura, como a palavra de Deus ensina-nos a fazer essa comparação, não é? Então, por isso, um campo vazio, um campo semeado, e agora existe o crescimento de uma planta. E depois, no quarto quadrante, nós temos a colheita, né? É o momento da colheita. E aí, nós não temos um quinto quadrante, mas nós temos essa área central, né, que na verdade abrange os 4 quadrantes. E aqui nós temos a discussão sobre liderança. Aqui a gente não está falando mais diretamente sobre os campos em si, os 4 campos, mas nós estamos falando agora sobre a liderança atuando nos 4 campos. Então, dessa área central, nós temos as 3 ferramentas, vão estar dentro dessa área liderança, e a primeira ferramenta são os 5 níveis da liderança. Como já é de costume, a gente costuma construir um diagrama, uma folha, ou, né, um círculo, um quadrado. São técnicas, né, que nos ajudam não só a memorizar, mas também a desenhar, a utilizar ali o nosso material em PDF, né, que é o manual, trazendo mais detalhes sobre tudo que a gente está vendo aqui nas apresentações. Isso auxilia com que a gente possa entender e auxilia também é, quando a gente precisar transmitir, ensinar isso. Então, de novo, né, a ferramenta que a gente está discutindo hoje, que está dentro do campo liderança, é a ferramenta que se chama os 5 níveis da liderança. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Ora, nós já somos líderes de missões, ou desejamos nos tornar líderes, ou talvez não temos esse cargo, mas atuamos como líderes no reino de Deus, então isso é o que mais importa. Mas liderança é algo que envolve técnica, é algo que envolve estratégia, é algo que envolve conhecimento, né? E para a gente nos tornar, né? Para que a gente venha se tornar líderes de excelência, é necessário que a gente venha aprender sobre liderança. Então nós estamos fazendo esse treinamento, né, que envolve missões, mas nós teremos um treinamento específico só para liderança, só para aprender sobre liderança. E os conceitos de liderança, eles são conceitos seculares que são aplicáveis à palavra de Deus. Então, quando a gente para estudar num curso de administração, por exemplo, o que é liderança, uma disciplina sobre liderança, nós vamos perceber que todos os aspectos, né, seja na ciência, na filosofia sobre liderança,
eles estão claramente descritos nos líderes da palavra de Deus, especialmente na liderança do Senhor Jesus. Então, pessoas que têm a mente aberta para compreender os grandes líderes da terra vão colocar o Senhor Jesus, mesmo sem conhecer a palavra, como o maior líder de todos os tempos. Sabendo disso e entendendo que existem técnicas e estratégias para a liderança, nós precisamos absorver o máximo de informação sobre isso. Então vamos lá. Número 1, né, falando sobre os níveis da liderança, o nível 1. Né? O nível 1 envolve o semeador de sementes. Olha só que coisa interessante. Quando você tem uma única pessoa, como está mostrando aqui nesse pontinho maior aqui, e outros pontos menores, simbolizando aqui a semente, o evangelho que é pregado, que é distribuído na sua rede de conhecimento, no seu mapa relacional, como a gente viu, né? E aí essa pessoa, ela tem a capacidade de distribuir a semente, de multiplicar a semente da palavra de Deus, de compartilhar o evangelho, como está mostrando aqui. Então, automaticamente, ela já está atuando no primeiro nível de liderança. Então, não é apenas alguém que, por isso que eu repito novamente, né? Não é apenas alguém que tem o cargo de líder ou de pastor ou de obreiro, que na verdade é um líder, mas aquele que aplica, né, o nível 1 da liderança, ou seja, é um semeador de sementes, automaticamente ele está aplicando uma ferramenta de liderança, portanto, é um líder ah, na prática. Né? Então, o que a gente vê? Ó? Compartilhamento do evangelho, é justamente o semear as sementes. A maestria, né, em relação às ferramentas 1 e 2, aí você fala, puxa, mas qual que é a ferramenta 1 e 2? Não, a ferramenta 1 e 2 é a ferramenta lá do quadrante 1, que é o campo vazio, que envolve lá você conhecer o seu mapa relacional. Já esqueci, vamos voltar. Só procurar aqui, ó. Olha, o campo vazio é o primeiro quadrante. A ferramenta 1 e 2 é mapa relacional, pessoa de paz e casa de paz. Puxa, lembrei do que a gente falou. Lembrei que, na verdade, minha família pode ser meu mapa relacional, meus amigos, empresa, colegas, todo mundo que eu conheço. Eu posso fazer umas bolinhas ali, pôr o nome deles, orar por eles, pregar para eles, lançar a semente. E aí algumas pessoas vão ser identificadas, elas vão receber bem a palavra, a pregação, elas vão querer ouvir mais. E aí eu vou ter identificado uma pessoa de paz, ou uma família inteira, uma casa de paz. Pronto. A ferramenta número 1 e 2 está sendo aplicada. E se você conseguiu fazer isso acontecer, pregar o evangelho para alguém, multiplicar, identificou em quais esses pontinhos aqui o evangelho está sendo houve alguma reação por parte das pessoas, né, o evangelho está sendo bem recebido, a terra é fértil, identificou uma pessoa de paz, pronto. Você está aplicando o nível de liderança número 1, porque está liderando essas ferramentas, está demonstrando domínio, maestria. Por isso que fala, você já virou mestre na ferramenta 1 e 2. Né? Tem que demonstrar também amor aos perdidos. Então, se isso está acontecendo, a gente está fazendo a pregação do evangelho com o propósito correto, não é? Que a Bíblia diz bem claramente, né? Não importa o que a gente faça, mesmo que dê nosso corpo para ser queimado em favor de alguém. Se não tiver amor, não se aproveita para nada. Então, é uma base, por isso que está sendo mostrado aqui, né? Para o semeador de sementes que está aplicando o primeiro nível de liderança. Tem que amar aqueles que estão perdidos. E amor significa consideração, carinho, não é acusação, não é apontar de dedos, não é chegar para alguém e falar, sai do pecado, você está indo para o inferno. Talvez essa não seja uma boa abordagem em relação à liderança. Mas sim, compartilhar o evangelho como quem compartilha com amor. A não ser que Deus realmente fala, não, tem uma palavra dura para te dar, mas até que sendo uma palavra dura, ela tem que ser regada de amor, regada de compaixão, de consideração por aqueles que são perdidos e ainda não servem a Deus. E você começa a ensinar outros também a compartilhar. Então isso acontece já nesse nível de liderança. Você começa a compartilhar o evangelho com alguém, convidar alguém para ir para a igreja, convidar alguém para servir a Jesus, para mudar de vida. E aí, quando essa pessoa fala de uma outra pessoa, você já fala, por que você não convida ela também? Para fazer parte aqui do grupo, do pequeno grupo, para se envolver com a gente. E pronto, está aplicando na íntegra o nível 1 da liderança. Agora, olha que informação interessante aqui, irmãos. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Para comentar, não se preocupem com isso.
Está escrito aqui que este passo, ou seja, este nível da liderança, entre os 5 níveis, o nível um, ele é um grande passo. Mas por que ele é um grande passo? Olha só que estatística triste. 97% dos crentes não compartilham o evangelho. Isso é um número, eu diria, aterrorizante. A gente pensar que nós temos 97% de salvos, crentes, indo para a igreja, vivendo uma vida, andando com a Bíblia, participando da escola bíblica, comentando, fazendo até algum tipo de obra na igreja, se esforçando e tudo, talvez até pregando na igreja, mas só 3% saem das portas da igreja para pregar o evangelho. Então, esse é um número muito pequeno, considerando o número de crentes salvos que nós temos. Agora a grande pergunta é: eu quero fazer parte desses 3%? Eu quero identificar e falar, não, eu faço parte dos 3%. Se eu estou na empresa, Deus me dá a oportunidade, eu prego. Se eu estou na rua, na fila do banco, eu semeio a palavra, compartilho o evangelho com alguém. Se eu vejo uma chance na minha família, alguém está passando por alguma coisa, eu não perco nenhuma oportunidade, eu compartilho o evangelho. Você vai olhar para a estatística e vai perceber que você faz parte da grande minoria dos cristãos que compartilham o evangelho. Que bênção que é, e vai saber também que você não é apenas alguém que está compartilhando o evangelho aí como uma pessoa que não tem noção, mas você já é um líder e está aplicando na íntegra o primeiro nível dessa ferramenta, os 5 níveis da liderança. Se alguém quiser comentar, fica à vontade, tá bom? Da ferramenta um para a ferramenta 2, o que nós temos aqui? Ó? Plantador de pequeno grupo é a ferramenta 2. Então, olha só que coisa interessante. Para alguém chegar e falar, peraí, depois que eu percebi que eu já sou um líder nível um. Eu já aplico a liderança nível um, porque eu já compartilho o evangelho. Eu sou uma pessoa e compartilho a semente do evangelho. Aí, para você poder entender como é que eu faço para subir de nível no meu nível de liderança. Bom, eu preciso avançar. E para avançar, além de compartilhar, não quer dizer que você vai deixar de aplicar o nível um, mas significa que, além de compartilhar o evangelho, usando as ferramentas e usando as estratégias, né, e a inspiração do Espírito Santo, que é o mais importante que nós buscamos com oração, com jejum, e já estou compartilhando o evangelho, glória a Deus, a gente pode subir para o nível 2 quando a gente é capaz de formar um pequeno grupo, ou seja, começar a formar discípulos. Então, daqui a pouco a gente está pregando o evangelho, está abrindo as portas da nossa casa, ou mesmo da igreja, ou de um local, e estamos reunindo pessoas, e já estamos com pessoas que estão nos seguindo. Olha só, eu vou ali na casa daquela irmã, daquele irmão, porque ele ora, ele está fazendo uma oração uma vez por semana ali, é um culto de oração, e eu quero que ele ore por mim, que ela ore por mim, e olha só, já tem pessoas seguindo esse líder, que não só está compartilhando o evangelho, mas ele está fazendo com que as pessoas estejam com ele, né, dentro de um grupo, de uma célula. São vários nomes que o pessoal costuma aplicar em diferentes igrejas, mas nós chamamos apenas de fazer discípulos, que é o que o Senhor Jesus nos ordenou, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, isso é um nível mais avançado de liderança. Então, forma discípulos, prepara um grupo, institui um grupo, né, treina o líder nível um. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Ó, cada vez que você sobe de nível, você fica preparado para treinar o líder que está no nível anterior. Então, por exemplo, esse líder ele compartilha o evangelho, mas ele nunca formou um grupo, ele nunca teve uma intenção de começar a reunir pessoas, fazer um culto com essas pessoas. Então, você que consegue já fazer isso, você é capaz de treinar o líder nível um para que ele se torne nível 2. Então, nós podemos treinar, esse é o grau mais avançado de liderança. E depois, transformar o grupo em uma igreja. Olha, quando a gente fala isso, nós estamos falando sobre crescimento de igreja, estamos falando sobre discipulado, mas no final do dia a gente está falando só sobre o que Jesus mandou a gente fazer. Ele disse: ir de fazer discípulos de todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E isso engloba tudo, engloba o evangelho sendo pregado, engloba grupos se aproximando de Deus, e engloba igrejas sendo formadas, né? Então, a gente conseguir sair do nível de formar um grupo, daqui a pouco aquele grupo virou uma igreja, na igreja de Deus especificamente, a nossa igreja, quando isso acontece, e um líder de missões ou um líder, depois que ele conseguiu compartilhar o evangelho e ele formou um pequeno grupo, e esse pequeno grupo começou a realmente manter-se firme na presença de Deus, estão executando cultos, a igreja de Deus no geral, ela entende que esse líder ele tem condições e deveria ser consagrado a pastor, a um evangelista, a conduzir a igreja, o líder da igreja, ele já se torna isso. Então muitas pessoas às vezes falam, mas eu não quero ser pastor, eu não quero ser um líder local de uma igreja local, eu só quero pregar. Então ela pode de fato permanecer como semeador de sementes, ela pode de fato formar a célula e quando chegar nessa parte de transformar em uma igreja, ela vai passar para o outro líder, nível 2 e ela volta para o nível 1 para fazer a obra nesse nível. Então não existe um nível mais importante do que o outro na liderança. Todos são importantes. O nível 1 pode ser mais importante que o nível 5. O fato é que um complementa o outro e cada um tem um chamado, né? Uma facilidade, um amor por um tipo de obra. Então, nível 2 significa você é capaz de treinar, né, o líder nível 1 e você já é capaz de liderar um grupo de pessoas, né, que automaticamente, 2, 3, 4 reunidos ali, já é a igreja do Senhor e, como o Senhor Jesus prometeu, ele está presente. Depois vem o nível 3, multiplicador de pequenos grupos. Olha só como vai aumentando a responsabilidade, a dificuldade na liderança e, ao mesmo tempo, a, a abordagem vai ficando um pouquinho mais complexa, né? Então, depois que a gente aprendeu que é semear o evangelho e aprendeu a liderar pessoas, né, mais de uma pessoa, e portanto já se formou um grupo, agora existe uma capacidade de formar vários grupos. Então tem gente que fala assim, olha, eu tenho um pequeno grupo que está ali num local, ou numa igreja, ou numa região, num bairro, e o outro formado em outro bairro, na casa de um outro irmão, e um terceiro ali, e essa pessoa é capaz de liderar vários grupos ao mesmo tempo. E às vezes desse grupo surgem novos grupos, e isso é a multiplicação que acontece na igreja. Parece algo muito complexo quando a gente olha, é improvável, mas o que eu compartilho com os irmãos? Isso aqui é uma realidade do cristianismo. A igreja, ela só chegou a ser o que é hoje porque isso vem acontecendo. Pessoas chegaram no nível 3, começaram a se multiplicar desta maneira, missionários foram multiplicando, grupos, igrejas, e o evangelho chegou no Brasil através de missionários e nós fomos evangelizados pela graça de Deus e estamos aqui falando agora de missões pela misericórdia de Jesus. Então, o que tem aqui dentro do nível 3 de liderança, né? Iniciar igrejas, né? Então, é de terceira e quarta geração, começa a mostrar, primeira, segunda, terceira, é algo que não é tão fundamental, né, dentro do nosso ministério, mas quando a gente fala em terceira e quarta geração, justamente são esses níveis, subníveis, né? Você tem uma igreja, ela se torna como se fosse uma sede, e aí você tem um ponto de pregação que também faz parte daquela igreja, e as igrejas crescem desta maneira, né? Equipe de líderes, né, pode ser um ou dois, de repente esse líder nível 3 que é capaz de treinar o nível 2 e é capaz de treinar o nível 1, ele começa a instituir alguns líderes, por exemplo, para poder cuidar de uma única célula, de um único grupo, porque isso seria interessante para a multiplicação. Então já envolve uma gestão, algo que realmente vai exigir aí visão estratégica, né, para o reino de Deus. Garante a saúde nas igrejas. Isso aqui é um ponto importante, porque se você forma um grupo e não há transformação de vida nesse grupo, então você está fazendo um grupo, as pessoas estão se reunindo, mas o mais importante é analisar se está tendo saúde, a comunhão com Deus, tudo aquilo que é necessário e que nós também estudamos no decorrer das ferramentas. E aí, delegar autoridade aos líderes locais. Então você percebe que esse líder, nível 3, ele é líder de líderes, porque ele consegue delegar a autoridade dele a outros líderes. Então, se ele formou um ponto de pregação, uma igreja, alguma coisa, ele consegue delegar a autoridade, passar a responsabilidade para esse outro líder e a multiplicação continua acontecendo. Líder número 4, a liderança nível 4, né? Então, ele é um treinador de multiplicação.
Então, de novo, né, a gente percebe que esse líder, ele é capaz de treinar o líder multiplicador. Então agora aqui ele já não envolve mais tanto ele nem executando exatamente o trabalho de como formar células, mas ele chegou num nível que na verdade é um nível muito avançado. Eu mesmo não tenho, talvez, eu vou ser muito sincero com os irmãos, a nossa busca, a minha busca é conseguir ter pelo menos o nível um, olhar e falar, não, eu sou um líder nível um porque eu prego o evangelho por toda parte onde eu estou. Eu estou muito feliz de conseguir isso. Mas a gente busca, tem a oportunidade de formar um grupo, vamos formar, formamos uma igreja, então glória a Deus, estou no nível 2, mas isso para mim é muito além do que eu esperava. Então, ter o nível um já é muito. Glória a Deus, mas se o Senhor preparou, chamou, vamos trabalhar para a multiplicação do reino em alta escala, em alto nível. Né? Então, quando a gente chega no nível 4, nós somos capazes de treinar líderes que são multiplicadores de grupos, de igrejas, e já de uma quantidade maior de pessoas. Né? Olha só o que está escrito: produz 4 gerações de novas igrejas em vários. Está falando córregos de plantios, mas na verdade é ramificações de plantio das igrejas. Né? Ele é uma pessoa engajada, né, que além de estar engajado com a sua própria rede para que possa projetar e treinar essa multiplicação, ele também é capaz de identificar e resolver as barreiras, as doenças, as dificuldades que tem na multiplicação. Nós sabemos que quando a gente começa a trabalhar na obra de Deus, e quando a obra de Deus começa a crescer, e a gente evangeliza, e membros chegam na igreja, e, e as pessoas começam a chegar famílias, por exemplo, a gente tem que estar preparado para os conflitos, para as confusões, para aquelas coisas que são tão difíceis, armadilhas de Satanás que são instaladas dentro das igrejas. Por isso o cuidado, né, na direção da palavra, na oração, no jejum, mas principalmente tem que ter uma gestão, uma inteligência, uma liderança para que possa é, identificar e destruir as barreiras, derrubar as barreiras, né, para multiplicação. Aquilo que impede o crescimento, aquilo que atrapalha a obra de Deus, tem que ser eliminado, tem que ser cortado esse mal pela raiz. E quando a gente está capaz de fazer isso dentro de uma igreja que já tem outras igrejas, né, ligadas a ela, nós atingimos aí, de acordo com o conceito que está sendo apresentado aqui, a liderança nível 4. E aí, por último, a liderança nível 5 envolve alguém que é capaz de promover catálise, olha só, um catalisador de movimento, né? Aí ele está mostrando, se alguém chegar no nível 5, ele chegou no nível do apóstolo Paulo, o que é algo bastante interessante, né? É alguém que ele olha aqui para o nível 4, que é uma pessoa capaz de treinar essa pessoa que é multiplicadora, imagina só, e ele consegue treinar ela. Ele consegue preparar essa pessoa que já está num nível tão alto a ponto de fazer uma gestão gigantesca aqui dentro da obra de Deus. Então isso é fato mesmo. O apóstolo Paulo, né, a igreja ela crescia na época do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Pedro, né, no livro de Atos ali nós vemos esses relatos em uma única pregação, 3.000 almas se rendendo ao Senhor, pregação do evangelho em toda parte. E eles trabalhavam assim. Eles não, os apóstolos, né, os líderes, né, Timóteo, eles não poderiam fazer sozinho uma obra. Sozinho ia acontecer no máximo isso daqui. Ó. Eles iam chegar, iam plantar a semente e iam tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis, mas eles não iam sair do nível um e a efetividade da obra de Deus também não ia ser tão grande. Mas como eles foram subindo e formando grupos, desses grupos foram formados outros grupos e foram formando outros líderes. E desses líderes foram outros líderes, assim por diante. E daqui a pouco, esses apóstolos eles se tornaram capazes de liderar líderes de alta escala. Então eles faziam as cartas, né, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que serviram não só para as igrejas da época, mas são para as nossas igrejas de hoje. O livro é o Espírito Santo quem direcionou, quem escreveu no fato, né? Então, essa inspiração que veio sobre eles fez com que a igreja, a nossa igreja de hoje fosse incluída, né, nessas igrejas que são citadas, as cartas, né, e o Apocalipse, lá que tem as cartas para as igrejas da Ásia, tudo isso é para nós nos dias de hoje. E a multiplicação, né, e esse engajamento entre as igrejas, né, porque existem
várias igrejas de Deus neste momento. A Igreja de Deus, dando exemplo da nossa denominação, né, ela tem cerca de 8 milhões de membros no mundo inteiro, um número gigante de igrejas, de pastores, de ministros, de missionários. E se a gente pegar as igrejas que são igrejas de fato, igrejas bíblicas que estão de acordo com a palavra de Deus, e que são por Deus consideradas igrejas, elas têm uma ramificação gigante também, né? Outras denominações têm uma ligação uma com a outra, às vezes se unem, né, em eventos. No final, existe um povo de Deus em toda a terra buscando, multiplicando e fazendo ligação, fazendo comunhão, né, entre o povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nível 5 da liderança, ele é um catalisador para movimentos. Quer dizer, quando alguém chega e fala em movimento, já está falando sobre isso, um movimento do evangelho, um movimento de quando surgiu a igreja primitiva, um movimento né, a gente pode falar, por exemplo, dos grandes líderes aí que nós temos mais recente na história, do protestantismo e assim vai. Né? São pessoas capazes que Deus capacitou para liderar grandes movimentos. É algo extremamente maior, infinitamente maior do que apenas compartilhar o evangelho para quem está à sua volta, né? Porém, eu tenho que repetir novamente, esse semeador de sementes nível um, ele está aqui dentro. E se ele não existir, não existe nenhum movimento, né? Isso que é a coisa mais interessante. O apóstolo Paulo, ele dependeu de líderes nível um para propagar o evangelho, do contrário, jamais haveria crescimento da igreja. Então, esse que mostra a importância de todos os níveis de líderes em todos os momentos. Se só existisse na igreja líderes nível 5, líderes nível apóstolo Paulo, não haveria nenhum crescimento. Mas a necessidade é que hajam líderes em todos os níveis. Então, essa é a ferramenta, olha só. Os líderes estão equipados, os líderes de nível 3 e 4, eles estão preparados, né, para ser um facilitador e para ser alguém que multiplica gerações no plantio de igrejas. Olha só, ele é especialista em redes, recursos, projeção e visão. Então, geralmente a gente vai pegar alguém com esse nível de conhecimento estratégico e visão estratégica dentro de igreja quando é um líder, né, de nível elevado, como geralmente quando a pessoa tem, ela vai, dentro do nosso ministério, ela vai ser lá um supervisor nacional, de área, global e esse tipo de coisa, né? O que nós temos que fazer? Conhecendo a palavra de Deus, nós temos que orar pelos nossos líderes, né? Se nós temos líderes nível 5, 4, 3 dentro da nossa igreja, dentro da nossa denominação, nós temos que orar para que eles cumpram o papel da obra de Deus, que eles enxerguem a importância de missões e multiplicação do reino de Deus, para que nós também possamos ter eles como facilitadores e possamos atuar também no reino de Deus em conjunto, fazendo uma só unidade diante de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Que eu falei bastante bem rápido ainda. Não sei se alguém escreveu aqui no chat. Pastor Alexandre, boa noite. Boa noite, pastor. Bom dia a todos, paz de Cristo novamente. Esse Amém. processo, ele é bem eficaz, ele surte muito efeito. Só voltando, eu falei numa aula anterior, não sei se foi na aula passada, questão que as células, né, que principalmente a Igreja da Paz, ela trabalhava, seu trabalho, com esse modelo, ela tem e rende fruto demais. Né? A gente Uhum, pode ver aí esses níveis, né? Um ou dois, como o GES, que ele trabalha com o grupo evangelístico, né? O 2, ali já é o líder de célula, que já é líder desse GE, ele vai implantando nas casas, ele vai conquistando amigos, como o senhor falou, né? Vizinhos, e já implanta na oração, já pede uma oração, implanta o GES, ele já fica como um líder de GES, né? De grupo. Lá no 3, ele já vai crescendo um pouco, à medida que ele vai crescendo esse número de GEs e se transforma em célula, parece em uma célula que com 10 ou 10 pessoas, ele já vai se tornar o número 3 ali, que é o líder de distrito, né, que já comanda esses GEs e algumas células. E já no 4 ali, ele vai ser já o pastor de área, que é o supervisor de área, que ele vai supervisionar tudo isso aí, esse 1, 2 e 3. Para chegar no 5, ele já vai ser o pastor local, né, que tem a igreja dele. Né, conquistou 15 ou 20 células,
né? Já pessoas já tem 150, 200 pessoas, né? Já está com a sua igreja aí, mas ele coordena tudo isso. Esse pessoal aqui, número um, 2, 3 e 4, tem que apresentar todo o trabalho já para esse pastor nível 5 aí, o pastor Paulo, viu? Apóstolo Paulo. Glória a É um Deus. processo, é um processo bem cuidadoso, viu? Bem Uhum. cuidadoso, mas é um processo que rende muito frutos. Tá? A gente rende muito fruto mesmo. Tem que ver se souber cuidar, sabe? Se tiver capacitado mesmo, não somente em letras, mas no Espírito Santo de Deus, você vai e flui. É uma coisa muito maravilhosa, viu? Nós tivemos experiência com isso aí, é maravilhoso demais. Bom demais mesmo. Amém, pastor. Glória a Deus. E um ponto muito importante que o pastor Klemer falou, né, é sobre a capacitação, né? A capacidade ela vem de Deus, mas capacitação, nós precisamos capacitar uns aos outros, né? Nós precisamos ter esse compartilhamento de estudar em conjunto, de aprender em conjunto e unir estratégias, unir as forças, né? Para que hajam pessoas capazes, né? Às vezes tem igrejas que são grandes, mas elas são relativamente grandes, mas elas são incapazes de ultrapassar aquele limite que elas têm. Não dá para elas aumentarem, só se for fruto do acaso. Mas de formar líderes, de multiplicar aquilo, não é possível porque não tem ninguém líder, não tem ninguém que queira ser líder ou que seja capacitado. Então, o que é necessário, na verdade, é que nós devemos orar a Deus e preparar as pessoas, né? A Bíblia fala assim que Jesus disse isso, né? Que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? E agora tem um grande mistério, né? São poucos ceifeiros. Então a gente vai perguntando: quem quer ser ceifeiro? Vamos lá, gente, vamos trabalhar. A coisa não é simples assim, porque Jesus ele disse assim, ó: então vocês roguem ao Pai para que envie ceifeiros para a sua vinha. Roguem ao Senhor da via para que mande mais ceifeiros para a sua vinha. Então o assunto ele é muito espiritual, né? Nós não temos líderes, não temos pessoas capacitadas, não temos pessoas com vontade para trabalhar. Isso, segundo a palavra de Deus, se resolve com, em primeiro lugar, oração. Tem que orar e pedir para o Senhor: Senhor, põe no coração, levanta os líderes, levanta pessoas. E Deus começa a agir dentro da igreja, começa a agir no nosso círculo, entre os nossos irmãos, e começam a se formar pessoas com desejo de liderar, de executar, e a obra de Deus, ela vai avançando. Viu, pastor Alexandre? A minha Oi, pastor oração já Cleber. é pedindo para Deus me dar um caráter de ceifeiro, viu? Glória a Deus. Né? Aí, se nós tivemos ontem só querendo pedir essa permissão, eu só vi o culto de ontem, uma mensagem tão simples, mas bem eficaz e poderosa, né? Sim, com Falar de Deus certeza. não é coisa estranha, não é bicho de sete cabeças. É só mesmo a ousadia, a intrepidez e a liberdade que nós temos, ainda temos nessa liberdade. Eu creio assim, eu pensei ontem com toda sinceridade, eu estou compartilhando com os senhores aqui, são pessoas bem idôneas. Eu saí dali com minha mente ali um pouco envergonhado, sabe, meu pastor? Confesso para os senhores, envergonhado. A gente Uhum. tem todo uma, todo subsídio, né? Temos aí toda uma liberdade e nós nos limitamos muito. Então, essa é a minha oração. A partir daquele dia, eu estou orando para Deus me transformar com caráter de verdadeiro ceifeiro, viu? Para olhar para a obra mesmo, sentir necessidade, sentir sensibilidade mesmo para conquistar alma para o reino, viu? Essa é a minha oração. É isso aí, meu pastor. Glória a Deus, pastor. Obrigado por ter compartilhado. Foi muito importante essa experiência do pastor. Está falando sobre um culto que nós fizemos excepcionalmente, um culto de missões. E vieram, né, algumas pessoas que praticam a obra de Deus. Então o pastor está compartilhando aí, né, com a gente o que ele percebeu, né? Pessoas simples que trazem, que falam de modo extremamente simples, mas que trazem palavras que vão profundo no coração. E não foi só isso na igreja. Na verdade, eles vieram apresentar um projeto em que eles fazem uma multiplicação nas ruas, né? E aqui na cidade de Jundiaí, eles são também da nossa igreja, da Igreja de Deus, mas da cidade vizinha, que é Cajamar. E eles fazem um trabalho justamente com moradores de ruas, dependentes químicos, aos domingos, uma vez por mês aos domingos, né? Trazem comida, trazem o café da manhã, às vezes trazem cachorro quente, né? Chocolate, café, alguma coisa, e preparam ali e oram e louvoram o tempo todo, e é uma grande bênção, né? E essa obra tem dado muitos frutos e na simplicidade, né? O modo como Deus de fato opera.
Pura verdade. Glória a Deus por isso. Muito bem. Olhando agora para essas 5 ferramentas que nós discutimos aqui, a gente percebe que dá para a gente poder categorizar, entender, né, uma separação. 5 ferramentas, não, 5 níveis dessa ferramenta, né? São 5 níveis da liderança. Então, quando a gente fala sobre o nível um e o nível 2, que é o semeador de sementes, e ali aquele que, depois da semente plantada, ele é capaz de liderar aquelas pessoas que se aproximaram de Deus, aquela casa de paz que se formou. Então, essa parte ela é dividida entre esses dois níveis de liderança, é chamada de adição, né? Então, envolve adicionar pessoas, sim. E depois, a partir do nível 3 envolve multiplicação daqui para frente, né? Então, olha só que interessante. O semeador de sementes, ele tem que saber aplicar as ferramentas que estão no quadrante um e 2. Então, a gente, puxa, eu preciso lembrar das ferramentas lá, o mapa relacional. Aqui é a parte do campo vazio, aqui é o campo semeado, aí tem o martelo do batismo. Todas essas coisas que envolvem ali a primeira abordagem, né, de trazer uma pessoa para o evangelho, fazer com que a pessoa conheça Cristo, vai estar nesse quadrante um e 2 as ferramentas que estão aqui dentro. E aí, isso é o que o líder de missões nível um ele precisa dominar. Do contrário, vai ser mais difícil para ele conseguir ser um semeador de sementes e ser um líder nível um efetivo, se ele não conhecer as ferramentas, ou mesmo que não seja diretamente as ferramentas, mas o conceito delas, né, não seja aplicado de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente olha para o nível 2, que ainda envolve adição, ele já precisa dominar dos 4 quadrantes. Olha só que interessante. São basicamente as 8 ferramentas que nós estudamos aqui. Ele só não precisaria dominar dessas 3 que a gente começou a estudar agora. Não é? Então, tem que conhecer, tem que buscar aplicar as 4 ferramentas para ser considerado um líder nível 2. Quando a gente fala sobre o nível 3, inclusive em diante, ele tem que dominar todas as ferramentas, né? Os 4 quadrantes e mais a parte central, que envolve liderança. Então, a partir do nível 3, nós estamos falando sobre multiplicação. E multiplicação, realmente, ele tem que ter se tornado líder de líderes e ele tem que estar pronto para efetivamente aplicar esses conceitos, que já envolvem um nível um pouquinho maior de complexidade, mas que, ao mesmo tempo, não é algo para alguém falar, eu já nasci líder, eu sou um líder nato. Eu, particularmente, não acredito muito nesse tipo de coisa. Eu acredito que nós podemos ser treinados e aprender, né? Tem pessoa que tem uma facilidade em liderar, desde criança já lidera lá no time de futebol com os colegas e tal, e influencia. Perfeito, tem uma boa facilidade para liderar, mas isso não quer dizer que ele será um grande líder no futuro, né? Para se tornar um grande líder, ele tem que passar por treinamento, preparação, e assim acontece também quando a gente fala sobre as estratégias de evangelismo e missões, né? Nós temos que ser preparados para ser líderes. Então, a partir do nível 3, é necessário conhecer todas as ferramentas sem nenhuma exceção. Aqui Pastor, tem. é, Pode falar. Oi, desculpa querida. interromper, eu queria fazer só um comentário sobre essa questão da liderança. Uhum. Quando a gente olha para esse ponto, né, acredito que um grande desafio aí para a igreja é conseguir formar líderes. Quando você até comentou a respeito de muitos aspectos da liderança secular, a gente poder aplicar na igreja, né? Isso é muito importante, é fundamental. Muitas vezes a gente aprende, faz cursos de liderança, né? Secular que tem aí disponível, e a gente vê que a gente consegue aplicar muita coisa dentro da igreja e é muito útil. Mas quando a gente fala de liderança espiritual, aí eu acho que aí está o grande desafio, porque envolve uma questão que é espiritual, né? Então, o líder espiritual, ele precisa ter muito mais do que só um líder, né, comum, secular. A gente sabe, o líder espiritual,
ele precisa principalmente ter a disponibilidade. Eu acho que quando a gente está disponível para fazer a obra do Senhor, quando a gente realmente fala, não, eu quero fazer a obra de Deus, né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas e também amo o meu próximo, então estou disponível, Senhor, para fazer a obra de Deus. Deus, eu entendo que o Senhor, ele olha e ele realmente capacita essas pessoas, né? Não importa se ela tem estudo, se não tem, se tem capacidade, né, humana, eu digo, às vezes, mas Deus, ele olha para essas pessoas e capacita essas pessoas, né? Agora, falando dos multiplicadores, né, dos líderes que são multiplicadores, também tem uma responsabilidade muito grande de formar, né? De instruir, porque eu percebo que isso acontece muito na igreja, não só na nossa igreja, na igreja de um modo geral, é que as pessoas muitas vezes elas estão disponíveis, elas estão, algumas pessoas estão dispostas a fazer, mas falta alguém para instruir, né? Falta alguém mais capacitado espiritualmente, mais maduro espiritualmente, para poder instruir e falar como tem que fazer. Eu mesma já passei por uma experiência assim, logo no início, quando nós começamos a trabalhar na obra de Deus, que a gente, assim, o líder, ele vem e nos coloca como líder. Olha, agora você é líder de um ministério, ou, por exemplo, é líder de missões. Aí coloca o irmão como líder de missões, mas não orienta, não fala, olha, você tem que trabalhar, né? Não ajuda, não apoia, não dá suporte, não mostra como tem que fazer. E aí, muitas vezes, a pessoa fica ali perdida, né? Ela fala, puxa, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero que o reino de Deus cresça, mas ela não sabe como fazer. Então, acho que esse tipo de formação, né, de capacitação de líderes é uma coisa que realmente é necessária na igreja, né? Falta, e é importante que isso avance, cresça, né? Em nome de Jesus aí, porque para o reino de Deus crescer, precisa ter o povo trabalhando, né? O povo preparado. É verdade. É verdade. E o que você falou é assim, amor. Quando a palavra de Deus ela mostra os líderes que estão na palavra do Senhor, né, especificamente no Novo Testamento, a gente percebe que liderança ela é chamado, né? Ela é eleição, né? Como a gente pode ver na palavra de Deus. Deus escolheu, o Espírito Santo designou, né? Uns para pastores, outros, né, para mestres, outros para doutores, né? E distribuiu seus dons, distribuiu talentos. Então, existe o chamado para a liderança, né? Mas o que acontece aí, na verdade, é o seguinte: nós não podemos pegar alguém cheio de conceitos de liderança secular e falar, bom, você é uma pessoa que daria certo para ser pastor. De maneira nenhuma, isso não daria certo. Porque o pastor, né, um líder, né, que vai cuidar de vidas, que vai trabalhar no reino de Deus, se ele não tiver espiritualidade, o conceito não serve para nada, né? Da mesma maneira, se você pega um pastor que ele tem espiritualidade e um líder que é espiritual, que busca, que ora, mas ele não busca conhecimento, inclusive na palavra, então ele vai ser vazio no ministério dele numa série de coisas. Então é justamente isso que a gente precisa entender, a inteligência Deus deixou para nós, né, essas ferramentas, as estratégias. Existem muitas coisas que foram descobertas que são para o nosso bem, né? Então nós temos que usufruir daquilo que Deus nos preparou. E o que Deus preparou para nós foi inteligência, né? Eu fico muito admirado quando eu vejo a palavra de Deus e o método de liderança do apóstolo Paulo, em que ele usava os conhecimentos seculares dele o tempo todo como estratégia, né, para benefício e prol do reino de Deus. Né? Você percebe que eles iam prender ele, né, alguém chegava para poder falar assim, não, agora é o seguinte, você está pregando e você vai ser executado ou você vai ser preso, e ele mesmo sabendo, não, se eu for preso ou morto, não importa, porque eu sirvo a Jesus, mas ele sabia como usar estratégia para escapar dessas situações. Né? Inclusive chegando e mostrando é, é,
pontos dentro da lei. Olha, artigo tal, nível tal, está escrito isso aqui, ó, que você não pode colocar a mão em mim, eu sou um cidadão romano, e rapidinho as pessoas que iam prender ele ficavam com medo dele, né? E na hora que acontecia alguma coisa, eu vou apelar para César. Era tudo isso, ele usava a inteligência, né, para poder liderar e para poder fazer a obra de Deus acontecer. Então, o conhecimento que ele tinha é o conhecimento de doutor, ele era um homem letrado, mas ele considerou tudo isso como escória, né, por amor a Cristo. Ao mesmo tempo, ele usava a inteligência, a sabedoria, o conhecimento que ele tinha adquirido para poder fazer com que o reino de Deus avançasse. Então, é algo para a gente, de fato, compreender. Nós não podemos ser ignorantes de pensar assim, não preciso aprender absolutamente mais nada, né? Eu não preciso estudar, eu não preciso desenvolver, eu vou apenas buscar espiritualidade. Não, espiritualidade envolve sabedoria e conhecimento, que são dons que vêm de Deus. Então está corretíssimo o que você falou, e esse equilíbrio também é muito importante. Quando a gente fala em desenvolver líderes, o que tem aqui nesse slide é uma coisa muito interessante, é um gráfico, né? E esse gráfico ele mostra assim o que significa, na verdade, o gráfico, essa linha vermelha, né? Ele mostra, né, essa subida aqui depois dessa descida para mostrar a intensidade do que é necessário. Aqui a gente está falando, por exemplo, do tempo que é necessário. O tempo aqui é zero, é bem pouquinho. O tempo necessário para desenvolver um líder começa a aumentar, 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 e chega num pico e depois o tempo necessário começa a diminuir de novo até ficar muito pouco de novo. Então, o que está explicando aqui? Nesses 5 níveis de liderança, quando a gente vai desenvolver alguém simplesmente para ser um semeador de sementes, para desenvolver e liderar essa pessoa, treinar, capacitar essa pessoa, você não gasta muito tempo. Isso é uma coisa muito interessante. É ali pegar o evangelho simples, a palavra, mostrar para a pessoa uma abordagem, né, como pregar o evangelho em 6 minutos. Eu acho que eu devo ter compartilhado esse treinamento com vocês, que está no nosso Instagram, da Igreja de Deus em Jundiaí, Church of God, na verdade. E ali um treinamento de. Na verdade, são 3 etapas de 6 minutos, não dá nem 20 minutos de treinamento, e você já forma o líder nível 1. Então, de fato, isso aqui faz um sentido. Você pode compreender o princípio, né, da semeadura com pouco tempo investido. Aí vai aumentando bastante o tempo. Para formar um líder de grupo, tem que ser despendido treinamentos e mais treinamentos e um trabalho enorme para conseguir formar alguém num caráter de liderar pessoas. Né? Não é fácil formar um líder assim, um líder que seja capaz de semear a esse nível e ainda conduzir, né, o campo que foi semeado. Aí para formar o nível 3 é o nível mais complexo que tem. É aquele que é capaz de, depois de formar um grupo, ele consegue ainda multiplicar aquele grupo em outros grupos e promover um crescimento. Agora, se a gente for formar um nível 4, uma vez que ele já passou por todas essas etapas, em pouquíssimo tempo a gente consegue formar um treinador que treina o multiplicador. Por quê? Por causa da experiência que ele adquiriu nos níveis 1, 2 e 3 e assim por diante. Para esse treinador se tornar um catalisador de movimento, um alto nível de líder, o tempo é muito mais curto em relação ao aprendizado desse tipo de liderança, tá? Não estou falando que essa pessoa não tem que se formar, fazer uma faculdade, alguma coisa de maneira nenhuma. Tudo isso é necessário e o tempo é mais longo. Mas para você poder formar uma capacitação, para ele chegar nesse nível, depois que ele está no 4, o tempo ele é muito pequeno. E aí vem uma reflexão para a gente, né? Em que nível que você está, né? Eu apontei aqui para vocês o que passa na minha cabeça, né? Mas cada um de nós podemos pensar, né? Em que nível que nós estamos, né? Como que a gente poderia passar para o próximo nível, se for o caso, se for o chamado, tem algum impedimento da gente conseguir avançar e falar, não, eu já prego o evangelho nas ruas, mas eu nunca pensei em fazer a minha igreja crescer. Eu nunca pensei em promover crescimento dentro do corpo de Cristo do qual eu faço parte. E eu quero ser parte disso. Eu quero uma célula na minha casa. Eu quero um pequeno grupo na minha casa, uma casa de paz, né, na minha casa. Eu vou começar a convidar os meus vizinhos, as pessoas, e elas vão e vai ter crescimento da igreja através da minha vida, através da minha liderança e pronto. De repente a gente está percebendo que nada nos impede de passar para o próximo nível e nós estamos prontos para isso. Então, na verdade, foi dentro da área liderança,
a ferramenta Os 5 Níveis da Liderança. Alguém quer fazer ainda algum comentário ou tirar alguma dúvida sobre o que nós falamos nessa etapa? Se não, nós podemos ir para o próximo material e sair da ferramenta 10 e ir para a ferramenta 11. Não se esqueça que vocês podem interromper a qualquer momento para poder fazer comentários ou perguntas, tá bom? Bom, estamos aqui então na penúltima ferramenta, a ferramenta número 11, e essa ferramenta ela se chama ferro sobre ferro. Olha só que coisa interessante, né? Depois de termos estudados 10 ferramentas, mapa relacional, pessoa de paz, testemunho de 15 segundos, círculos, martelo do batismo, os papéis onde nós desenhamos lá, ferramenta 411, 3 terços, círculo da igreja saudável, guia da mão esquerda. Não sei se alguém está lembrando ainda, vai ter mais coisas sobre mãos aqui. Agora, por último, vimos os 5 níveis da liderança. Ferramenta 11, nós vamos ver ferro sobre ferro. E olha só, gente, esse talvez, não sei se parece um pouco monótono, um pouco distante da nossa realidade, mas esse tema sobre liderança, de tudo que a gente está estudando e aprendendo aqui, ele é o mais importante. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós somos líderes, nós estamos fazendo um treinamento de líderes. Esse treinamento não é para membros comuns, né, mas são para obreiros, pessoas que estão na liderança, que estão dispostas a liderar, né, um departamento de missões ou liderar um trabalho de missões por si, né? Então é muito importante que a gente comece a entender agora esses conceitos de liderança, de como que eu vou aperfeiçoar os meus dotes de líder, a minha capacidade de liderar e influenciar. Então, o que nós temos aqui dentro do campo liderança? Ferramenta 10 e a ferramenta 11, que é o ferro sobre ferro. Esse versículo de Provérbios 27:17, ele é a base para desenvolvimento de líderes. E não apenas líderes, mas líderes que aplicam ali as 5 fases, né, as 5 etapas da liderança, e, portanto, eles conseguem chegar ao nível de multiplicar. Eles lideram líderes, multiplicam grupos, eles fazem com que haja multiplicação no reino de Deus, multiplicação nas igrejas. Então, Provérbios 27:17 está escrito assim, ó: o ferro é afiado com ferro, e o homem é afiado com outro homem. Olha só que interessante, né? Fazendo uma alegoria, uma comparação. O ferro é afiado com ferro porque está mostrando, né, que, na verdade, uma lima, né, seja a lima da época ali, ela é feita de ferro, né? Hoje a gente sabe, uma lima que é um material também ferroso, ela sofre um tratamento térmico, portanto ela fica mais dura, né? E aí você pega um facão, uma lâmina, alguma coisa, um machado, e você consegue usar aquela lima para afiar o ferro. Então, é com o próprio ferro que você afia o ferro. E aí a Bíblia está trazendo um ensinamento aqui que para poder afiar, aprimorar, afinar, né, um ser humano, é necessário outro ser humano. E agora a gente precisa entender o porquê que isso tem a ver, né? O que tem a ver essa palavra do ferro afiando o machado, né? A lima afiando o machado, do homem ou um líder, né? Aprimorando e equalizando outro homem, outra pessoa, né? A gente fala homem no sentido de humano, mas homem e mulher dá na mesma, né? É isso que a palavra de Deus está trazendo. E aí está mostrando aqui, ó, na figurinha, o que parece ser uma sala de reuniões, né? Que isso também tem que ter nas igrejas. A Igreja de Deus tem um escritório internacional, tem toda aquelas mesas bonitas, aqueles negócio lá, mas assim, não é isso que realmente vai fazer com que a obra de Deus aconteça. Mas sim pessoas que estejam ocupando essas cadeiras, né, como líderes da igreja, estejam dispostas a aplicar a palavra de Deus na íntegra, com todo o coração, de modo a formar líderes, a fazer reuniões que venham a trazer decisões
que seja para o bem do povo de Deus, que seja para o bem da obra de Deus. Então, mas isso tudo é muito necessário. Liderança é necessária, reuniões são necessárias, e agora a gente vai falar sobre isso. Como que funciona a ferramenta 11, que envolve o ferro sobre o ferro. Então, o que é essa ferramenta? Olha só como é que funciona. Você tem uma pessoa que está sendo preparada para ser líder, né? E aí você tem outras 4, 5, 6 pessoas, né, que estão à volta da mesa também para poder entrevistar esse líder e auxiliar ele na formação do caráter de líder. Então, como é que funciona essa ferramenta? Né? É um negócio bastante avançado quando a gente estiver atuando assim, mas eu queria falar para vocês que participaram desse treinamento, né, até agora e conseguiram ir firmes até aqui, eu gostaria muito, mas de verdade mesmo, que vocês fizessem parte dessa mesa, que vocês estivessem comigo preparando, né, para que a gente pudesse participar de reuniões e os próximos treinamentos, as próximas obras que nós vamos propor para que as igrejas façam, quando a gente for distribuir no grupo e vierem outras pessoas, nós possamos encabeçar isso, né? Então, é muito importante, nós venhamos ser facilitadores. Como é que funciona essa ferramenta, o ferro sobre ferro? Então, tem uma pessoa, um líder que está sendo preparado e os outros líderes que estarão meio que fazendo perguntas, discutindo, debatendo e trazendo um sentido e respostas, né, para essa pessoa que está se preparando para se formar um novo líder. Então, existe um propósito. Então, olha só que interessante que está escrito na fase propósito. Aprenda com os outros colegas ao abordar as barreiras, né, e esclarecer as etapas de ação que abordam essas barreiras. Então, como assim, né? Propósito é um só. Existem barreiras na liderança. Existem barreiras na obra de Deus, que está chamando aqui de engarrafamentos também. Engarrafamento é isso, é uma barreira. Você não consegue passar quando tem um engarrafamento no trânsito, né? E é necessário que seja esclarecido, né, quais são as ações necessárias, como é que a gente vai fazer para contornar esse engarrafamento, essa barreira, e chegar no nosso objetivo, chegar no nosso propósito. Então, esse é o grande sentido dessa reunião, desse momento. Aí tem algumas regras na hora de fazer esse tipo de reunião de liderança que forma líderes, né? É se concentrar no plano, no planejamento, na ação e não na pessoa, não na pessoa que está sendo entrevistada. O objetivo aqui não é você chegar e falar, vamos testar esse irmão aí para ver se ele está virando um bom líder ou não. Nada disso. Pelo contrário, é que um grupo de pessoas consiga dar suporte para esse que pode ter as suas dúvidas, os seus medos, né, as suas dificuldades, as suas barreiras, e aí, pelo fato de ter um grupo à volta dele dando suporte para ele, o crescimento ele acontece instantaneamente, né? Numa mesa, numa sala, numa igreja, numa reunião e no momento ali que é um momento também espiritual. Foco. Tem que fazer isso levando em conta aqueles que estão perdidos na sua comunidade. Então não adianta a gente falar assim, olha, você vai ser líder, você vai ser pastor, você vai ser você vai conduzir algum trabalho na igreja e tal, se a gente não tiver o foco nas pessoas que não servem a Deus. Né? Se a gente está formando um líder, esse líder ele tem que ser capaz, ele tem que ter o coração voltado para alcançar pessoas que estão perdidas, especialmente no meio da sua vizinhança, no meio daqueles que estão à sua volta. Olha só que interessante, tem um cronograma proposto, né? Cronograma, isso é uma ferramenta também, né? Cronograma significa a gente desenhar aí uma linha do tempo e aí dentro dessa linha a gente desenha o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, um cronograma proposto 60 minutos, a gente institui aqui um facilitador, alguém que está cronometrando, alguém que está com o reloginho na mão, para poder manter a organização da reunião, né? E as coisas nos trilhos, como é que eles colocam aqui. Então pareceu uma coisa meio confusa, fala, como assim? É uma mesa de reunião para poder formar um líder baseado em outros líderes, mas nós vamos compreender como que essa ferramenta, ferro sobre ferro, ferro que afia o ferro, ela faz tanto sentido, né? Você pegar um grupo de pessoas, eu já participei de algumas reuniões assim na Igreja de Deus, onde vários pastores se reúnem e ali a gente até fez uma coisa muito interessante, a gente procurava não chamar o outro de pastor, mas chamar pelo nome, para que a gente pudesse de fato integrar um com o outro, criar amizade um com o outro, chorar um no ombro do outro, pôr para fora o que está sentindo, o que está passando, e aí virou uma reunião de pastoreio de pastores e ela vai basicamente nessa linha, né, de
em que um servo de Deus é capaz de afiar outro servo de Deus, não por ele ser melhor ou porque ele está numa condição, preparo melhor do que o outro, mas sim porque nós temos um grupo, né, apoiando uma pessoa que precisa e necessita mais. Então isso é muito importante, aplicar isso no meio das lideranças, inclusive nas lideranças de missões, que é o que a gente está discutindo aqui. Aí tem uma ferramenta 11 aqui que mostra uma folha para anotações. Tudo isso vai estar naquele manual em PDF que nós compartilhamos com vocês. E se alguém tiver dúvida, o link está na descrição aí, né, do grupo e do vídeo. Então fica muito fácil de você localizar essa pasta onde está o manual em que a gente realiza as atividades, tá? Mas a gente vai ver aqui um pedacinho de cada uma dessas etapas, né? Então, primeira coisa, né, o ficar, né? Como você fica pessoalmente em Jesus regularmente? Isso aqui foi traduzido, por isso que está escrito assim de um modo estranho. Mas a tradução para isso real é: como é que está o seu tempo com Deus? Oração, né? Quando a gente fala sobre essa pessoa que está sendo preparada, moldada, afiada, né, no meio dessa reunião, dessa discussão, né, esse preparo ele tem que ser perguntado de fato isso. Né? Antes de você pensar o quanto você quer trabalhar, o quanto você quer multiplicar na obra de Deus, o quanto de boa vontade que você tem, a primeira pergunta é como que está o seu tempo com Deus. Isso é algo tão importante, irmãos, que eu compartilho com vocês a minha própria experiência. Né? Eu tenho buscado em Deus ter tempo para Deus. O que parece ser uma loucura de falar isso. Se a gente trabalhar demais na obra de Deus, a gente corre o risco de não ter tempo com Deus. Porque tempo com Deus não é enquanto você prega, não é enquanto você evangeliza, não é enquanto você faz a obra de diversas maneiras, entrega roupas ou comida ou alimento na ação social e faz aqueles centenas de milhares de trabalhos. Não, não é isso. A gente pode trabalhar tanto, mas tanto, que o nosso tempo com Deus ficou comprometido. A gente ora menos do que orava, porque agora o nosso tempo está dedicado à obra. Isso é um grande erro que nós cometemos, especialmente pastores. Né? Fica tão focado com o trabalho que a gente não foca no mais importante, né? Que é o nosso descanso em Deus. É a nossa oração, é a nossa busca, é o nosso devocional diário. Então, assim, eu aconselho vocês, líderes, que apliquem em vocês primeiro essa ferramenta antes de multiplicar. Né? Então, antes de a gente tentar afiar alguém, vamos nos sentir afiados agora, né? E ficar na presença de Deus da maneira como é indicado aqui. Então a gente pergunta como que está a condição da pessoa com Deus, o tempo que ela tem de comunhão com Deus, e depois entrando nessa parte de gestão, né? Qual que é a capacidade dessa pessoa em administrar conflitos, né? Se ela está sendo preparada para ser líder de pessoas, ela tem que fazer uma boa gestão de conflitos, não sendo parcial, né? Mas pelo contrário, sendo imparcial, né? E resolvendo tudo de acordo com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, ela tem que administrar os seus próprios conflitos. Né? Imagina só se existe um conflito entre os liderados e aí o próprio líder, o próprio pastor, ele entrou no conflito. Ele começou a fazer parte do conflito ao invés de solucionar. Né? Então, ele não tem um preparo realmente para estar ali, ele precisa ser afiado, moldado, modelado para que possa chegar a esse nível. Né? E essa coisa do conflito sempre vai estar ligada a uma falta de perdão, a algo mal resolvido, né, dentro do coração. Isso é muito necessário que o líder seja capaz de fazer a sua gestão da sua própria vida e também fazer a gestão de outras pessoas. Então, a primeira pergunta vai envolver qual que é o seu tempo com Deus, como é que você está. Segunda pergunta, qual que é a capacidade, né, que essa pessoa que está sendo moldada, ela tem em fazer gestão de conflitos, né? Algo tão falado dos recursos humanos hoje em toda parte, em toda a terra, né? Administração de conflitos. Aí a terceira pergunta, né, que a gente faz primeiro para nós mesmos, depois para a pessoa que está sendo afiada, é qual que é a visão em que essa pessoa está trabalhando? Que visão que ela tem? Ela tem uma visão de alcance de vidas, de qual maneira, né, qual que é a estratégia que ela tem em mente? Né? Porque a gente pode apresentar um treinamento, apresentar várias ferramentas, várias estratégias,
Mas a verdade é que Deus entrega uma estratégia para cada um. Né? Às vezes Deus dá uma estratégia totalmente diferente disso que a gente está vendo aqui nesse treinamento. E essa estratégia ela é uma bênção, ela é uma vitória. Então, quando a gente parar para analisar, né, pessoas que estão é, sendo candidatas à liderança, e ao mesmo tempo nós mesmos estamos analisando a nossa própria conduta de líder, a gente precisa analisar a nossa visão. Será que a visão é boa? Será que é uma visão inadequada? Será que é uma visão que está embasada na palavra ou não está? Mas especificamente, pode ser que alguém tenha uma visão, né, sobre o alcance de almas, o alcance de vidas, e na verdade ela não está em treinamento nenhum. Né? Ela que é capaz de agora, de fato, estabelecer uma nova visão e uma visão que vem de Deus para poder alcançar vidas. Então, não existe exatamente um conceito para a gente falar, está de acordo com a visão da igreja. Não, não, isso aqui é a visão bíblica. Né? Se a pessoa tem visão para o evangelho, nós temos que trabalhar aquilo, afiar aquilo para que cresça e se multiplique. Depois, em relação ao contexto, né, por exemplo, a gente está falando a minha visão de missões, ela envolve ali só o bairro, ela envolve só a minha rua, ela envolve eu pegar para o meu vizinho, ou se aquilo vai se estendendo para o bairro, para a cidade, né, para o estado, para os países e até os confins da terra. Né? Então, isso é algo importante de entender no líder. De novo, não existe uma abrangência certa ou errada. O que existe é uma visão que precisa estar de acordo com o que é proposto para aquele trabalho. Né? Nós, que somos líderes de missões, nós precisamos ter uma visão voltada para o global. Por quê? Porque nós vamos estar sempre atuando. Nós estamos aqui participando de um treinamento, a gente quer multiplicar isso, né, para outros líderes, para os nossos liderados, para a nossa igreja, no culto de missões. Né? Nós queremos que todas essas coisas aconteçam através das nossas vidas, que estamos nos preparando para poder cumprir aí o ID de Jesus, mas ao mesmo tempo nós temos um compromisso com missões globais, com missões mundiais. Né? Então nós temos que enviar missionários, participar do Missões E10, né? Participar de eventos de ofertas, como já foi mencionado pelos pastores, pastor Paulo, outros pastores também comentaram. Nós temos um compromisso global com missões, né? Que o evangelho seja pregado em toda a terra. Depois, quando a gente fala sobre essas ferramentas, né, e a gente está discutindo aqui sobre afiar uma pessoa, né, sobre preparar uma pessoa, é importante, né, dentro dos 4 campos que a gente discutiu, verificar qual que é a visão dessa pessoa, compartilhar com ela e ver qual que é a reação dela, né, dentro desses princípios que são bíblicos, estão de acordo com a palavra de Deus. Agora, esse aqui é uma coisa muito importante e vai de acordo ali com a abordagem número 1, né? Ficar na presença de Deus é muito importante ter esse tempo, ter esse espaço, não ter um trabalho em excesso. E quando a gente vai para essa parte da ferramenta abordagem número 6, ela está falando sobre ritmo ministerial. Olha que coisa interessante. E o ritmo não pode ser só ministerial, mas tem que ser também pessoal. Então, quando a gente fala assim, como é que está o seu ritmo na obra de Deus? Não, eu estou acelerado a 1000 por hora, fazendo muito mais do que qualquer outra pessoa faz. E a gente pensa, vamos aplaudir, glória a Deus. Não, isso não é para ser assim. Se não existe um equilíbrio entre família e ministério, nós estamos colocando a nossa família em risco. Né? Algo que Deus não aprova. Né? A Bíblia mesmo ensina que quem não cuida da sua própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? Né? Então, é muito importante, né, a gente falar sobre o momento com Deus, né, a gente falar sobre o momento na obra, sobre o momento na família, a administração do ministério, a administração da vida pessoal, para que não haja fadiga, porque se isso acontecer, não existe mais obra, não existe mais ministério, acaba. Né? E aí Deus vai levantar outra pessoa, porque aquela já se tornou inapta, né, para o reino de Deus, devido a não respeitar os próprios limites. Então, muito importante, ó. Tem ritmo é importante. Sincronismo é importante. Depois, a pergunta sobre a visão dessa pessoa que está sendo afiada, né? E que nós primeiro temos que fazer para nós mesmos. É entender o que é de fato frutífero, o que é um fluxo frutífero, né, dentro do nosso mapa relacional. Né? Então, o mapa geracional. Né? Então, se a gente está formando grupos, formando líderes
que se multiplicam, né? Como que é a visão sobre isso? Como que é a nossa estratégia, o nosso plano, né? Semestral, anual, bienal, em 5 anos, em 10 anos, qual que é a nossa visão em relação ao futuro, né, daqueles que estão sendo liderados por nós? E quando a gente pergunta isso, responde isso, dá opiniões, a gente está afiando nossa própria vida, estamos afiando também um líder que pode estar sendo preparado. E por fim, a última abordagem dentro do ferro sobre ferro é a questão de como administrar as barreiras, né, os engarrafamentos. Né? Então, é importante, a primeira coisa, é compartilhar. Ora, existe uma série de barreiras, uma série de dificuldades, e a gente não consegue, quando multiplica os discípulos, eles não são fortalecidos, eles são fracos, eles são instáveis, né? E existem também dissensões dentro da igreja, e é a hora dessa pessoa receber ajuda, e é a hora de nós levantarmos a mão também e falar, olha, eu preciso de ajuda, eu sou um líder de grupo, eu sou um líder de missões, eu sou um líder dentro de alguma obra, um pastor, e eu levanto a mão e falo, eu preciso de ajuda, porque as barreiras são muito grandes, e é hora de nos reunirem com outros líderes e fazer com que realmente as barreiras sejam quebradas, né? Então, para que que serve essa coisa de você ter um líder rodeado de outros líderes, né? E nós estamos sendo capacitados aqui não só para ser esse líder que vai ser afiado, mas também para ser esses líderes que estão à volta, né? Encorajando, né? Mandando para frente. O objetivo é justamente esse, né? Nós temos de Deus o dom de exortar, que é a mesma coisa do dom de encorajar. Então, olha só, depois que alguém que está sendo afiado e preparado compartilhou tudo que tinha no seu coração, tudo que ele pensa, tudo que ele sente, é hora dele ser encorajado, né? Colocou aqui um exemplo de 5 minutos pelos outros líderes, né? Então, os outros líderes começam a fazer as perguntas, né, que pode surgir de acordo com o que aquele liderado ele expôs na mesa. O aprendizado é mútuo, né? Porque esses líderes que estão ali, eles são superiores em conhecimento, não, eles vão aprender de modo extraordinário ali o que vai ser discutido, né? Então é importante que haja discussão, que haja um debate ali em relação ao que está sendo falado. E aí apenas uma sugestão de abordagem é mostrar, né, para todos os problemas que foram discutidos, todas as barreiras, todas as dificuldades, quais são as soluções. E essas soluções, mais importante de tudo, é que elas têm uma base bíblica, né? O que que a Bíblia responde sobre sobre esses questionamentos, sobre essas dificuldades, sobre esses problemas? E a Bíblia traz a resposta. Depois compartilha 2 ou 3 planos de ação, um compromisso de 3 minutos, e por fim, é, os demais líderes que estão à volta desse liderado, eles oram por ele. Olha só que coisa importante, né? Toda vez que alguém pede oração para mim, toda vez que alguém fala, estou passando por uma coisa aqui, pastor, me ajuda e tal, eu sempre costumo falar assim, olha, vem aqui, no meio da igreja mesmo, no final do culto, eu começo a chamar alguns nomes. Você aqui, irmão Carlos, irmão Pastor Klemer, né? Todos, irmão Tiago, ó, se aproxima aqui que nós precisamos fazer uma oração por uma pessoa. E eles vêm, ficam em volta daquela pessoa, às vezes ela se ajoelha, às vezes ela fica de pé ali, a gente põe a mão sobre ela e ora por aquela pessoa. Então, o poder da oração, de líderes, orando por um liderado, ele é muito grande, está afiando a pessoa, está preparando a pessoa, está recarregando as baterias deste líder. Então, está escrito aqui para finalizar, os líderes dos 4 campos, eles praticam esta ferramenta. Eles aplicam a ferramenta que é ferro sobre ferro de vez em quando. Então não importa o nível de liderança que a pessoa está, se é nível 1, se é nível 5, ela precisa passar por este processo de se reunir com outros líderes e de alinhar os pensamentos, as visões, né, a vocação que nós temos no reino de Deus e se ajudar uns aos outros também. Envolve o plano de ação, acho que isso aqui já foi falado, esse slide está sendo repetido. Então, essa é a ferramenta número 11. Eu queria perguntar se algum dos irmãos tem alguma dúvida ou algum comentário. Não importa se seja um comentário, seja um apoio ao que está sendo falado ou uma crítica, vocês fiquem muito à vontade, porque serão construtivos. Os comentários que serão feitos serão construtivos, não só para nós que estamos aqui ao vivo falando agora, mas para aqueles que estarão assistindo aí em outro momento. Então fiquem à vontade para comentar se vocês tiverem algo neste momento.
Pastor Alexandre, permissão para falar mais só um pouquinho aí. Fica à vontade, pastor. Quem ia falar aí? Ouvi um áudio, quem ia falar antes? Você manifestou antes aí? Não, pastor, pode ficar à vontade. Ah, não, eu creio que é o meu áudio que está aberto, que tá dando. Então, esse ponto importante aí, primeiro, que esse tempo com Deus, ele é essencial. Eu creio que é a base para segurança, o alicerce para o liderado. Nós formos citar aqui nomes de homens da Bíblia que tiveram que ter essa intimidade com Deus para que a missão deles ou o projeto que Deus tinha para eles tivesse continuidade e fosse aceitável. Eu posso citar Moisés, próprio Cristo Jesus. Nós vimos aí Moisés, ele sendo separado do meio do povo. É que quando você recebendo só cargas e você não tem uma base espiritual, você tende a sucumbir ou ficar um pouco abalado e em dúvida. Então Deus ele prepara Moisés, mas também prepara um local para ele, tanto que ele separa a tenda dele, coloca a tenda dele já separado um pouco de outras tendas, né, do arraial do povo de Israel, das tribos, né, e, e Deus vai orientando ele como ele proceder, né, para comandar para aquele povo que muitas vezes criticou o trabalho dele, muitas vezes queria voltar de novo para. Então eu vejo o próprio Cristo, né, como um líder, além de Salvador, mas um líder, sempre chamando seus liderados, seus apóstolos, para estar orando, e outras vezes insistindo com eles, mesmo eles estando sonolentos, né, que aquilo não era só um sono físico, mas é um sono espiritual, ele sempre induzindo ali, motivando eles. E o líder, ele quando tem esse caráter de Cristo realmente, esse caráter de liderar, ele é um líder, além de ser um líder capacitado para conduzir, ele tem que ser um líder, né, que querendo ou não, as demandas, né, elas vão sempre voltadas para ele. Ele tem que ter capacidade, tem que ter liderados formados, liderados capacitados, né, como nós vamos lembrar de Moisés, o que o sogro dele, Reuel, né, que era ali sacerdote de Midian, falou para ele, procura homens capacitados, né, e Moisés fala para Deus, e Deus, não, tá certo, vai e faz o que teu sogro te orientou aí. Então é isso. Então você capacitando homens, tanto com conhecimento intelectual, mas acima de tudo, a base espiritual, ela é essencial. Para que isso é experiência própria. Nós estamos no reino de Deus hoje persistindo, mas já tivemos perdas, né? Perdas que dolorosas que tentamos afastar, mas com a nossa vida espiritual, orações, liderados orando, pessoas orando por nós, nós estamos aqui de pé, né, tentando novamente aí ser útil para o reino de Deus, mas repito, a vida espiritual do líder ela tem que estar, ela tem que ser constantemente, orai sem cessar. Nós como líderes, essa disciplina, né, de estar orando consecutivamente, diariamente, exaustivamente, né, tanto por nós quanto pelo nosso liderado, para que a gente possa ter, ser uma base para eles, né, uma base firme e também torná-los uma base firme, para que quando recebermos ataques, né, que o reino de Deus ele é uma batalha, né, o reino de Deus, ou melhor, o mundo espiritual é uma batalha, nós vivemos em constante batalha, a nossa oração ela é uma ferramenta poderosa para isso. É isso aí, pastorzão. Amém, pastor. Glória a Deus. É isso mesmo, e o pastor percebe que essa coisa foi muito bem colocado, né, a liderança de Moisés e o sogro de Moisés e o conselho dele, né, de Jetro, que ele observou e ele viu Moisés, o homem de Deus, o homem que viu a sarça ardente, né, que via Deus face a face, e com esse nível de espiritualidade ele não teve um nível de gestão, porque ele deixava o povo de pé e ele mesmo ficava de pé o tempo inteiro, o dia inteiro, e dispensava no final do dia para poder julgar as causas do povo, né? E aí o sogro
aconselhou ele fazer o quê? A primeira departamentalização, né? Ele foi e criou o primeiro organograma da história ali, da humanidade, né? Ele começou a formar outros líderes, começou a formar responsáveis, né, abaixo dele ali, e isso abençoou de fato o povo de Israel, né? Então é a lição bíblica, né? E Jesus escolheu seus discípulos, né? Nós sabemos também, escolheu eles para serem líderes, né? E para se multiplicarem. E dentro da palavra de Deus nós vemos que esse é o plano de Deus de fato para a humanidade, né? Se não houverem líderes, de fato o povo fica desamparado, né? Durante toda a história bíblica, quando a gente vê lá no Antigo Testamento, especialmente o livro de Juízes, né? A gente percebe que ficavam uns períodos muito longos sem que alguém, um líder fosse levantado, né, por Deus, e nesses momentos o povo fazia o que queria, fazia o que dava na telha, né, que vinha na mente, e isso trouxe grandes desastres, né, pro povo de Deus. Então, Deus estabelece líderes e é para ser bênção, né? A gente sabe que a liderança do mundo, ela é uma liderança corrupta, uma liderança perdida, né? Mas nós também sabemos que a palavra de Deus diz que é Ele quem estabelece os reis, é Ele quem os abate e os faz cair, né? Então, Deus, ele reina sobre tudo, né? O líder de todos os líderes é o Senhor Jesus, é o nosso Deus, e ele está sobre todos os reinos da terra. E glória a Deus por isso, que nós estamos superando cada batalha da vida aí para poder seguir em frente e continuar a obra de Deus. Isso é o mais importante. E eu dou glória a Deus pela vida de vocês que permanecem até este momento firmes e fortes para a gente chegar agora aqui na última ferramenta. Ainda temos, deixa eu ver, 25 minutos, vai dar tempo certinho. Ferramenta de número 12. São poucos slides aqui, então vai ser bem rapidinho, vocês não precisam ficar ansiosos. Olha só, ferramenta número 12 e de novo, né, a gente está falando aqui sobre a última ferramenta, é o princípio mãos, né, nós vamos ver o que isso significa. E essa ferramenta 12 também faz parte das 3 ferramentas de liderança, é a última das 3 ferramentas que está no campo liderança. Por que que chama mãos, né? Por que que tem essa, essa designação? Porque é uma sigla, né? MAOS, onde envolve etapas da liderança. E as etapas de liderança, olha só, aprendam isso com muita importância, porque isso é aplicado na vida, né? É aplicado na obra de Deus, é aplicado numa realidade bíblica e também na nossa realidade da nossa vida. Então nós precisamos entender que liderar significa respeitar essas etapas. Essas etapas elas são uma sequência, né? Primeiro, letra M significa modelar, depois letra A, ajudar, depois observar e depois sair de cena, né? Então o líder precisa modelar aquele que está sendo liderado, ajustar, afiar, como a gente falou na ferramenta 11, né? Também precisa ajudar depois que a pessoa, o liderado, ele começa a executar um trabalho, né? Depois ela precisa observar o que está sendo feito, avaliar isso, e aí chega a hora em que essa pessoa que foi liderada já tem condições de conduzir sozinha, sem ajuda, sem necessidade nenhuma da nossa atuação como líderes. É hora de sair de cena e deixar com que a obra seja feita. Então, de novo, está mostrando aqui que esses são habilidades que são utilizadas aí no mundo secular, mas que tem uma base bíblica muito forte. Vamos ver como é que isso se aplica. Então tem o princípio mãos, né? Olha só, esse princípio ele pode ser comparado quando um pai ensina uma criança a andar de bicicleta. Olha só como é que um pai, né, ou uma mãe, né, ensina uma criança a andar de bicicleta, né, o filho ou a filha. Como é que funciona isso, né? Olha só as etapas do aprendizado, né? O pai primeiro ele sobe na bicicleta, né, para que ele possa servir de modelo para a criança. Olha só que coisa interessante, para que a criança possa enxergar, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você pedale um pé de cada vez para frente, enquanto você segura no guidão, né, se equilibra. Então, a criança, ela vai olhar para o pai o que ele está fazendo ali e vai, só um minuto.
Só um minutinho, meus irmãos, é só um probleminha que eu estou resolvendo aqui, só um minutinho. Então o que que nós temos aqui, na verdade, sobre o modelo, ele vai envolver muito sobre a questão do seguir um exemplo, né? Então, imagina só, a melhor característica que um líder tem para os seus liderados é dar exemplo, né? É dar exemplo de comportamento, é dar exemplo de atitude, de conduta. E aí, a partir Pastor, daí, os liderados vão estar de olho, né? o senhor não está aparecendo na tela. Opa, pastor, peraí que eu vou abrir aqui a tela, só um minutinho. Vê se apareceu agora, pastor, por favor. Sim, 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 Ah, ah, sim. é a hora que eu fui abrir Isso o não microfone, eu fechei a tela também. apareceu de graça. Glória a Deus. Então, o que que acontece? Modelo é importante, exemplo é importante. Do contrário, imagina só, né? Tem um irmão ali, Alexandre, dando treinamento de discipulado, de missões, mas na verdade ele só deu treinamento, ele não é envolvido com isso, não tem amor por essa obra, coisa nenhuma, né? E isso foi percebido por quê? Porque alguém viu assim que ele não dá essa importância, alguém conhece ele de perto. Quer dizer, o modelo não foi estipulado, é impossível liderar dessa maneira. Não vai funcionar. Né? Alguém que for olhar e falar assim, nossa, o pastor está fazendo ali uma obra também, está vendo a gente buscando com humildade, nada para nossa glória, mas para a glória de Deus, né? Fazer algo acontecer, fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, a pessoa vai seguir aquele modelo, vai observar o que, que nós como líderes estamos fazendo e vai reproduzir, ela vai multiplicar aquilo. Então, letra M envolve modelar, servir de modelo, servir de exemplo, mostrar como se faz. É o que o pai está fazendo aqui enquanto ele pedala a bicicleta para o filho apenas observar. Depois, o segundo, a segunda letra, né, a segunda estratégia dessa ferramenta envolve ajudar. Então, olha só, o pai ajuda, letra A, ó, ajuda a criança, segurando para ela manter o equilíbrio, e também a criança vai ajudando a criança na hora de pedalar. Então ele já ensinou, ele já mostrou como se faz, a criança já tomou a posição ali em cima da bicicleta, já está começando a dar umas pedaladas, mas ela ainda não tem o equilíbrio para seguir sozinha. Né? E se deixar ela ir sozinha, ela vai cair. Né? É necessário ajuda. Então, primeira etapa, modelar, modelo. Segunda etapa, ajuda, é ajudar. Né? E depois que percebeu-se, né, que a criança ela começou a conseguir ganhar algum equilíbrio, você começa a soltar a mão devagarinho, depois segura de novo, solta a mão devagarinho, segura de novo, até você perceber que a criança consegue seguir sem ajuda. Né? Então, olha só, o líder faz a mesma coisa ele fazendo isso com o liderado. Você serve de modelo e quem observa é o liderado. Aí depois você ajuda, então vai fazendo juntos os dois, olha só. Enquanto um está executando, o outro está ajudando numa parceria, numa, numa ajuda lado a lado, né? E aí chega a hora de você soltar e falar, pronto, agora você pode ir sozinho, mas você entrou agora como líder na etapa de observar. Então o pai, o que, que ele faz? Ele deixa a criança andar sozinho, ele deixa ele pedalar, mas não deixa ele doido, desenfreado, né? Senão ele vai de cara na parede e se machuca, né? E cai da bicicleta. Então você tem que observar para poder ir ajustando. Olha, pedala mais devagar. Não, peraí, usa os freios, né? O pai está só observando, mas ainda instrui, ainda observa algum ajuste que seja necessário. Até a hora que a criança já ganhou a habilidade, já está andando junto ali, sem problema nenhum, já tem a confiança. É a hora que o pai percebe, bom, é hora de sair. Eu não vou ficar o resto da minha vida aqui olhando meu filho na bicicleta. Ele vai para dentro, tomar o café dele, e deixa lá. Não, cadê seu filho? Foi andar de bicicleta, daqui a pouco ele volta. Mas você deixa, já sabe andar, já está andando bem. Né? Essa lição, né, esse princípio das mãos
né, modelar, ajudar, observar e sair de cena, ele é extremamente importante para o líder, né? Se ele não aplicar as 4 etapas, a liderança não vai dar certo, né? Se ele não souber a hora, se ele não souber o momento em que ele tem que ser observado, não é hora de colocar o liderado na bicicleta ainda, né? Como nós falamos no decorrer do treinamento. É hora de colocar o liderado para observar apenas, né? E depois, sim, passou a etapa dele começar a executar, mas tem que ser com ajuda. Se ele for sem ajuda, isso não vai ser bom. Chegou a hora de você passar a observar e parar de executar um pouco. Fala assim, não, agora eu não executo, eu não estou na bicicleta. A bicicleta é com você. Você que vai ter que fazer a roda girar. E eu vou só observar e te dar algum conselho, alguma ajuda no que for necessário. Etapa importantíssima da liderança. E a hora de sair de cena também. Porque se não sair de cena, a, a evolução a partir dali que a criança deveria ter na bicicleta, a integração com outras crianças, não vai acontecer se o pai ficar ali o tempo todo. É a hora de deixar a criança viver a independência nesse sentido, no sentido de poder trabalhar sozinha, de poder executar sozinha. Esse princípio das mãos é uma ferramenta, que é a ferramenta número 12, que envolve desenvolvimento de líderes e líderes que se multiplicam. Ele também está na apostila, então é necessário que vocês peguem ali a apostila, cada letra, façam algumas citações bíblicas. Que citação bíblica, que passagem bíblica tem a ver com cada uma dessas, com cada um desses princípios que estão descritos nessas 4 letras, né? E nós já vamos apresentar aqui, mas nós podemos, quando a gente for preencher a apostila, identificar outras passagens também, né? Mas o modelo que está sendo apresentado aqui, né? Os exemplos na palavra de Deus, né? Letra M, modelar, né? Jesus, mostrando aqui na passagem de Marcos capítulo 1, ele modelou para os seus discípulos, olha só, ele serviu de modelo, de exemplo para os seus discípulos, a partir do momento em que ele pregava, orava, curava e fazia as missões, os trabalhos, né, de evangelismo, de pregar o evangelho de aldeia em aldeia, né? Então, quando Jesus chamou ali Pedro, Tiago, João, né, os seus discípulos, ele já estava realizando a obra, né, do evangelho. Então, alguém olhava para ele e falava, observava como ele falava, observava como Jesus agia, observava como Jesus operava, e ali eles passavam a segui-lo, mas eles não faziam nada, eles só seguiam Jesus. Eles só seguiam imediatamente, deixavam as redes e passavam a segui-lo. Então isso era modelo. Assim também tem exemplos do apóstolo Paulo, né, quando ele começou a plantar igrejas e a desenvolver as igrejas para o trabalho, primeiro ele executava, primeiro ele deixava como exemplo as igrejas que ele mesmo tinha plantado, que ele mesmo estava liderando, né, que ele mesmo estava escrevendo para elas, né, e isso fazia com que fosse mostrado o modelo de liderança. Depois, ajudando, olha só que coisa interessante. A passagem aqui em Marcos 6:35 mostra que Jesus ele ajudou seus discípulos a alimentar as 5.000 pessoas. Alguém fala, olha, Jesus alimentou 5.000 pessoas. Mas a palavra vai mostrar claramente que Jesus ele ajudou, ele não alimentou as pessoas diretamente. Olha só as etapas mudando no ministério de liderança do Senhor Jesus. Né, Jesus ele falou assim, dá-lhes vós mesmos de comer. Né? A Bíblia diz que ele provou, ele estava provando Filipe, né? Quando Filipe falou assim, só o que nós temos aqui são 2 peixinhos e 5 pães, né? O que é isso para tanta gente, né? E Jesus falou assim, não, vocês vão dar para eles de comer. E aí Filipe falou, nem que a gente tivesse uma fortuna aqui em dinheiro para comprar de comida, não dava para alimentar. E mesmo assim, nós vamos comprar comida onde? A gente está no meio do deserto aqui, né? Mas a mensagem ficou aqui, ó. Quem vai alimentar eles são vocês. E Jesus, ele deu graças pelo pão, partiu o pão, e quando os discípulos estavam ali com cestos, com cestos que estavam vazios, e eles começaram a partir o pão e os peixes, houve a multiplicação. Então a multiplicação aconteceu na mão dos discípulos, e o que Jesus fez foi aplicar a letra A do princípio das mãos. Ele ajudou os discípulos na operação do milagre, ele ajudou os discípulos na multiplicação dos pães, né? Embora ele sendo sempre quem opera, quem faz a maravilha, mas agora ele já está permitindo que a obra e os milagres aconteçam através das mãos dos discípulos, né?
Mesma coisa, né, em 1 Tessalonicenses 3,6, mostra que Paulo, quando ele chegou lá na igreja é, dos Coríntios, né, a igreja em Corinto, ele começa a desenhar ali, né, uma carta, e ele precisa de ajuda para poder levar a carta para a igreja dos Tessalonicenses, né? E ele confia isso para quem? Para Timóteo. Olha só que coisa interessante, né? Paulo escreve algumas cartas e a carta precisa chegar na igreja. E aí, olha só, agora o trabalho está sendo feito mútuo. Ele escreve, ele prepara a carta, mas naquela época não tinha internet, e-mail, WhatsApp para poder enviar, né? Então, o que, que ele fez? Ele ofereceu, né, um trabalho mútuo, né, em que ele ajuda Timóteo, que era o filho na fé, e a levar a palavra, porque ele mesmo escreveu, ele mesmo indicou, ele mesmo liderou como aconteceria, e Timóteo leva a palavra de Deus para a igreja dos Tessalonicenses. Letra O, só um minutinho, irmãos, só um minutinho, por favor. Pronto, a letra O, que são, no princípio, significa observar, nós vemos a passagem aqui de João 4,2. Né? A gente percebe que é, a passagem que mostra sobre Jesus batizar, embora a Bíblia diz que Jesus ele não batizava, olha só que coisa interessante, mas João ele é conhecido por batizar discípulos, né? E aí, de repente, Jesus e os discípulos, após Jesus, ficaram conhecidos por batizar mais discípulos do que João, né? Você vai perceber, a Bíblia não fala que Jesus batizava, né? Mas Jesus ele observava enquanto os discípulos operavam os batismos. Jesus observava de perto e delegava, né? Então, ao falar, olha, Jesus batiza mais discípulos, mais pessoas do que João, a Bíblia deixa um parênteses bem claro, fala, embora Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos batizavam. Então, olha só, Jesus passou agora a observar a obra sendo feita. O ide de Jesus envolve pregar o evangelho e envolve batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no ministério de Jesus, enquanto haviam batismos, ele não batizava. Ele só observava de perto. Que coisa tremenda. E a Bíblia está mostrando aqui o princípio das mãos, a letra O, sendo de fato aplicada no ministério do Senhor Jesus. Aí Paulo, em 2 Timóteo 2,2, ele também, embora escrevia a Timóteo, fazia carta a Timóteo, ele observava a obra que estava sendo feita através de Timóteo, mesmo à distância, né? Mesmo no cárcere. Isso não era impeditivo, porque ele podia observar, ele podia aconselhar, ele podia instruir, né? Inclusive, algo muito interessante na palavra de Deus, no aconselhamento que ele deu para Timóteo, foi dizer para ele assim: olha, não beba apenas água, mas bebe um pouco de vinho, né? Porque ele sabia que Timóteo tinha um problema no estômago e que o vinho, nessa época, ele também era utilizado como um tratamento para algumas doenças do estômago, né? E ele foi e aconselhou: não bebe só água. Eu sei que esse jejum de você não beber vinho, ele é benção, é maravilhoso, mas toma um pouco de vinho também, e aconselhou. E Timóteo estava sendo observado pelo apóstolo Paulo na sua conduta, no seu cuidado com a sua própria saúde e, e no seu modo de liderança também. Então, o apóstolo Paulo, líder, liderando, Timóteo também líder, só observando a distância. Agora ele já não estava mais na etapa de ajudar, de pegar na mão, de fazer junto, mas de permitir que o próprio Timóteo fizesse a obra de Deus. Alexandre, você está sem áudio. Oh, meus irmãos, perdão, perdão. Deixa eu voltar aqui então. Eu achei que eu estava com o áudio ligado. Deixa eu ver. Então, o ponto aqui que eu não expliquei ainda foi o observar, não é? Tá correto, irmãos? Observar, não é?
Eu tinha falado aqui sobre o ajudar, né? E agora nós temos o ponto aqui observar. Então, Deixa eu ver se o a, meu óculos está ligado. a coisa tremenda que aconteceu aqui, vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, sim, estamos. Então, a coisa tremenda que aconteceu aqui, de acordo com a palavra de Deus, foi que Jesus, quando fala sobre batismo, né, e de repente a Bíblia começou a mencionar que Jesus batizava mais do que João, né? A Bíblia ela fala bem claro que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos batizavam. Então você começa a perceber que no ministério de Jesus, quando a gente fala sobre batismo, o batismo era uma etapa importantíssima do ministério do ID de Jesus, né, que além de pregar o evangelho era necessário batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora esta obra era feita unicamente pelos discípulos, Jesus apenas observava. Então a gente percebe que além de ajudar, né, além de modelar os discípulos, além de servir de modelo para os discípulos, Jesus passou para a etapa em que ele ajudava os discípulos na operação dos sinais de maravilhas, entregava nas mãos deles a responsabilidade, por exemplo, em alimentar as 5.000 pessoas. Agora Jesus passa a observar os discípulos fazendo a obra. Só eles batizando e Jesus não batizava, de acordo com a palavra de Deus. Mesma coisa, Paulo podia observar Timóteo mesmo à distância. E Paulo não apenas observava, ele aconselhava. Algo interessante que tem na palavra de Deus é que o apóstolo Paulo ele aconselhou Timóteo a que ele bebesse um pouco de vinho. Isso é muito interessante, porque Timóteo, de alguma maneira, ele jejuava, né, e tinha esse propósito de não beber vinho, só bebia água. Né, e como ele tinha um problema no estômago e aquilo envolvia a saúde dele, e o apóstolo Paulo, pelo conhecimento, sabia que vinho resolve alguns problemas no estômago, ele aconselhou o apóstolo Paulo a dizer assim, ó, dizendo assim para ele, olha, não bebe só água, bebe um pouco de vinho, porque vai fazer bem para o teu estômago, né? Então ele estava observando ele de longe, observando o modo como ele trabalhava, observando até o jejum e o propósito que ele fazia e usando essa etapa de observação para aconselhar, direcionar. Olha só, princípio mãos sendo aplicado, né, o princípio da letra O, o princípio que está na ferramenta mãos, sendo aplicado aqui através também do apóstolo Paulo. Aí por último, tem a etapa sair, sair de cena, queridos. E olha só que coisa interessante, até mesmo no Evangelho, até mesmo na, na, na pregação da palavra e na vida do Senhor Jesus, nós vemos esses quatro princípios, essas quatro etapas do princípio mãos, né, da ferramenta mãos, nós vemos, né, Jesus serviu de modelo, Jesus ajudou os discípulos a operarem e ajudou eles a realizarem obras. Jesus observou enquanto eles apenas observavam, e aí chegou o momento em que Jesus saiu, Jesus deixou a terra, Jesus deixou os seus discípulos, fisicamente falando, porém ele delegou a responsabilidade aos seus discípulos e passou para eles a responsabilidade, não só para eles, mas para nós também, de nós sermos testemunhas dele até os confins da terra. E aí nós vemos Jesus sair de cena a princípio. Jesus saiu de cena no que diz respeito ao seu ministério terreno, mas ele sendo eterno, ele opera até os dias de hoje, Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Né? A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, de uma maneira diferente, claro, porque Jesus ele ascendeu aos céus, né? Houve a ascensão de acordo com a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo chegou um momento em que ele reuniu ali os anciãos, né, em Éfeso, e ele delegou para ele se despediu, né, ele falou aquela frase tão conhecida: completei a carreira, guardei a fé, agora estou prestes a ser derramado como libação, né, e é o encontro de Jesus. Então ele chegou o momento dele, ele se despediu e realmente saiu de cena, sabendo que ele estava deixando líderes, pessoas preparadas para a multiplicação, para a obra de Deus, e também que a igreja primitiva ia se multiplicar e ia chegar até a igreja que nós temos nesse momento aqui, enquanto nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Então, princípio mãos, a ferramenta 12, ele envolve ser modelo, ele envolve ajuda, ele envolve observação, e ele envolve sair, momento de sair de cena. Então, agora
quando a gente aprendeu a ser líder a ponto de aplicar esse princípio das mãos, quando a gente fala em ser modelos para outros, é justamente isso. A gente está preparado para poder treinar pessoas, treinar líderes, treinar membros, treinar sobre a palavra de Deus, treinar sobre missões, treinar sobre ação social, como é que vai fazer isso, e conectar isso com missões. Então, ser modelo significa estar à frente aí e liderando, né? Ajuda, né? Ajudar outros também a treinar, a evangelizar, a levar a palavra de Deus, e ajuda tem muito a ver com oferta, né? Não tem a ver só com treinamento. Observar, né? Enquanto outros estão treinando, aplicando, discipulando, a gente tem que observar o que está sendo feito para que possa acontecer essa etapa de aconselhamento. E por fim chega a hora de sair de cena. Falar, agora vamos deixar eles por conta própria, os nossos líderes fazerem a obra, e a gente vai para outro canto, começar a discipular outra pessoa, ou outro grupo, ou outros líderes. E é isso, meus irmãos. Glória a Deus. Chegamos aqui ao fim da ferramenta número 12. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta neste momento? Podem ficar à vontade. Pastor, hoje eu fiquei sem falar, mas estou saindo desse treinamento alimentado. Muitas coisas aí eu já sabia, entendeu? Mas estou aqui, observei tudo direitinho, entendi tudo direitinho, agora é só colocar em prática, entendeu? Glória a E Deus. qualquer coisa eu vou te procurar para saber, para aprender mais, vou procurar o meu líder, tá? E vou conversar com ele para que possamos passar essas ferramentas para as igrejas, fazer tipo uma reunião com as pessoas, com os líderes e tudo, e passar essa ferramenta tudo direitinho para eles. Entendeu, pastor? Muito obrigado aí pelo ensinamento, foi muito bem explanado, muito bem ensinado. O senhor está de parabéns, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado pela resposta, obrigado pelo feedback aí pra gente. E a gente tentou fazer o melhor. Eu peço desculpa pelos erros e pelas falhas aqui. E agradeço muito, especialmente o pastor, pela participação em todo o treinamento. Inclusive hoje agradeço muito mesmo. E houve grande contribuição. E esse ponto que o pastor falou é de extrema importância, e é uma contribuição final aí, porque nós estamos compartilhando não só o vídeo dos treinamentos, mas todo o material está disponível numa pasta acessível, é só um clique, né? E pronto, já está disponível todos os slides. Então, se alguém olhar e pensar, puxa, eu assisti os vídeos, eu quero agora, eu vou aplicar esse treinamento na minha igreja. Para a glória de Deus, aplique o treinamento, coloque no telão, chame pessoas para participarem, que vai ser uma grande bênção. Você pode escolher alguns slides, excluir outros, mas realmente aplicar essa multiplicação. Nós estamos aqui para aprender a multiplicar o treinamento, multiplicar a palavra, multiplicar líderes. A palavra-chave de todas essas 12 ferramentas desse treinamento de missões e evangelismo que nós fizemos é multiplicação. Então, Pastor Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que contribuíram e participaram. E como o pastor disse, nós precisamos sim procurar uns aos outros, a gente tem que continuar o contato, o grupo vai permanecer ativo. Haverão outros treinamentos, serão anunciados, então se você gostaria de entrar no grupo, procura aí pelo link, faz o contato e nós vamos ter uma sequência. Até o final do ano vamos ter pelo menos mais um treinamento. Eu tenho certeza que vai ser de grande bênção. Eu peço que vocês também estejam com a gente. Né? Nossa irmã Marilene, que Deus abençoe. Nosso irmão Diógenes, irmão Leandro, irmã Araceli, irmã Lourdes, pastor Paulo, que Deus abençoe, pastor Klemer, irmã Renata, todos vocês. Obrigado por estarem aqui e obrigado pela consideração com todos os irmãos que estão aí na batalha por missões e no amor por missões. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.